E aí, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Quem está falando aqui é a professora Marisa. Na aula passada, nós conversamos um pouco sobre a nutrição, que a nutrição é um conjunto de processos que envolve desde a digestão dos alimentos, a assimilação dos componentes úteis presentes nesses alimentos, que são os nutrientes, até a sua eliminação pelo nosso corpo. E hoje nós vamos conhecer alguns desses nutrientes, tá? Vamos iniciar pelas vitaminas. As vitaminas são nutrientes que regulam algumas das atividades que ocorrem no nosso organismo. Elas são indispensáveis. Tanto a carência, que é a falta, quanto o excesso podem prejudicar a nossa saúde. As vitaminas, elas são encontradas abundantemente nas frutas, nas verduras, e eu vou dar aqui o exemplo da atuação de algumas dessas vitaminas no nosso organismo. A vitamina A é boa para a saúde da nossa pele, no nosso cabelo, previne e trata de resfriados, infecções de uma forma geral, gripes, cegueira noturna, que é a dificuldade em enxergar em ambientes pouco iluminados. Suas principais fontes são gema de ovo, cenoura, derivados de leite, hortaliças, principalmente folhas verde escuro. A vitamina D favorece a absorção de cálcio e de fósforo pelo organismo, previne o raquitismo, que é uma doença que fragiliza tanto os ossos como os dentes, principalmente de crianças. Ela é encontrada no óleo de fígado de bacalhau, no atum. Também ela se acumula na nossa pele e ela precisa da luz solar para que ela seja ativada. A vitamina K participa de processos de coagulação sanguínea e atua na prevenção de hemorragias, que são perdas de sangue. Vamos encontrá-las em hortaliças verde escuro, tomate, castanha do Pará. Uma parte dessa vitamina, que é a vitamina K, é produzida por bactérias que vivem no nosso intestino. Os sais minerais são semelhantes às vitaminas. Por quê? Porque são necessários em pouca quantidade e participam de reações químicas, na regulação também de algumas reações químicas. Alguns exemplos são o sódio, o potássio, o cálcio e o ferro. O sódio e o potássio regulam a quantidade de água do corpo, o funcionamento do sistema nervoso, a contração muscular. O cálcio e o fosfato participam da composição dos ossos e dos dentes. E o iodo participa do funcionamento de uma glândula muito especial que controla todo o nosso metabolismo, que é a glândula tireoide. Os carboidratos ou glicídios são a principal fonte de energia do nosso corpo. São encontrados em muitos alimentos, nas frutas, no leite, nas raízes, nos cereais em geral, nas massas, nas farinhas e no mel. Nós vamos encontrar na natureza alguns carboidratos que são chamados pequenos ou muito simples, como, por exemplo, a glicose. A glicose é o principal nutriente que fornece a energia necessária para o funcionamento do nosso organismo. Já a sacarose, ela é conhecida como açúcar comum. Ela é obtida a partir da cana-de-açúcar. O amido é um açúcar maior, mais complexo, formado por várias moléculas de glicose, tá? E a gente vai encontrá-lo nas batatas, no milho, no arroz, na mandioca, alimentos elaborados com grãos de trigo, como os pães e as massas. Temos ainda a celulose, encontrada em todas as plantas, pois faz parte da parede celular das células dos vegetais e esse nutriente é chamado popularmente de fibra alimentar. A importância dele é que ele funciona como uma vassourinha dentro do nosso intestino, tá? Limpando, ajudando o alimento a se movimentar melhor pelo nosso intestino e assim evitando
a prisão de ventre, que é o ressecamento das fezes e a dificuldade de eliminá-las. Os lipídios são conhecidos popularmente como óleos e gorduras e são compostos pouco solúveis em água. Eles podem ser de origem animal ou de origem vegetal. Eles são uma segunda fonte de energia para o nosso corpo. Além da função de reserva de energia, eles participam da membrana das nossas células, estão relacionados à produção de algumas vitaminas, auxiliam na manutenção do nosso corpo, tá certo? Então, a gordura, o colesterol, a cera produzida pelas abelhas são exemplos de lipídios de origem animal. A gordura e o colesterol são encontrados na gema do ovo, nas carnes, no leite e em seus derivados. Já a gente vai ter lipídios de origem vegetal encontrados, por exemplo, em óleos vegetais como o azeite de oliva, o óleo de girassol, em frutas como abacate, amendoim, castanha, nozes, dentre outros. As proteínas, elas são compostos formados por estruturas menores denominados aminoácidos. Elas são a matéria-prima básica da estrutura e funcionamento das células. Entram na composição dos músculos, do cabelo, da pele, das unhas, enfim, de todo o nosso corpo. Além da função estrutural, as proteínas atuam como enzimas, substâncias que facilitam as reações químicas. Então, todo o nosso corpo precisa de muita proteína, principalmente para vocês, jovens, adolescentes, crianças que estão em desenvolvimento. Elas também podem atuar como fonte de energia quando as reservas de carboidrato e lipídios se esgotam. Os alimentos de origem animal, como a clara do ovo, as carnes, o leite e seus derivados, e muitos alimentos de origem vegetal, como feijões, lentilhas, soja, ervilha, grão de bico, são ótimas fontes de proteína. O que seria uma alimentação saudável? É uma alimentação equilibrada, que contenha nutrientes variados e adequados para o bom funcionamento do nosso corpo e que façam com que a quantidade de energia utilizada pelo nosso organismo seja adequada. A energia dos nutrientes é utilizada para distintas atividades do organismo. Grande parte dela, aproximadamente 75%, é consumida para atender às necessidades básicas do nosso corpo, como respiração, batimentos cardíacos, temperatura corpórea. Tudo isso é denominado de metabolismo basal. Outra parte é utilizada para o crescimento, para a reposição das células, para a atividade muscular, para toda a movimentação do nosso corpo. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Pesquisem sobre a alimentação e a saúde, a manutenção da saúde é super importante, tá? A saúde, ela deve vir sempre em primeiro lugar na nossa vida. Devemos primar pela nossa saúde. E um grande abraço para todos. Nos encontramos na próxima aula.